Seja bem-vindo ao canal Mistérios da Bíblia. Eu me chamo Jorge Santos e no vídeo de hoje vamos explorar a fascinante história de José no Egito. Vamos falar sobre José como escravo e governador, contexto histórico e geológico, o sonho e a administração do Egito e pessoas próximas e descobertas. Tudo isso e muito mais você vai descobrir no vídeo de hoje. Fique com a gente até o final e não perca nenhum detalhe. Agora se inscreva-se no canal, que é de graça, senta o dedo no like e bora lá. Documentário: José no Egito, Fé, História e Profecia. E estes são os descendentes de Jacó. José, sendo de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Gênesis capítulo 37, versículo 2. José, filho de Jacó, é uma das figuras mais fascinantes da Bíblia. Sua vida atravessa o drama da traição, o sofrimento da escravidão e a glória da redenção. Mas será que há evidências históricas e arqueológicas que sustentam o relato bíblico? Na visão cristã, José não foi apenas um personagem histórico, mas um símbolo profético de Cristo, aquele que foi rejeitado por seus irmãos, humilhado e depois exaltado. Contexto histórico e geológico expandido. A narrativa de José no Egito, Gênesis 37 ao 50, não acontece em um vácuo. Ela se insere em um período de grandes mudanças climáticas e políticas no Oriente Médio, o período egípcio. A época de José é associada, por muitos estudiosos bíblicos e cristãos, ao fim do Médio Império, 2050 a 1800 a.C., ou início do segundo período intermediário, 1800 a 1550 a.C. Foi um tempo em que o Egito começou a sofrer maior influência de povos estrangeiros, especialmente semitas vindos de Canaã, como mostra a arqueologia em Avaris, Tel el-Daba. Clima e geologia no Oriente Médio. Estudos de paleoclimatologia, como os feitos em sedimentos do Mar Morto e núcleos de gelo de regiões próximas, revelam que no Oriente Médio houve períodos de seca severa entre 2000 e 1700 a.C. Essa oscilação climática afetava diretamente a vida em Canaã, onde a agricultura dependia quase exclusivamente das chuvas sazonais. Isso explica por que os irmãos de José foram buscar mantimento no Egito. Gênesis capítulo 42, versículos 1 e 2. O Nilo como fonte de vida. No Egito, toda a sobrevivência girava em torno do rio Nilo. As cheias anuais traziam sedimentos férteis que permitiam colheitas abundantes. Quando essas cheias eram fracas por anos seguidos, a fome se espalhava. Pesquisas geológicas mostram que o Nilo teve fases de irregularidade justamente nesse período. Essa dependência total do rio dá plausibilidade ao relato bíblico da fome. E houve fome em todos os países, mas em toda a terra do Egito havia pão. Gênesis capítulo 41, versículo 54. 1. Registros históricos que ecoam a Bíblia. O papiro de Ipuwer, um texto egípcio que descreve tempos de crise, menciona fome, seca e colapso social. Embora não cite José, ele confirma que o Egito enfrentou períodos de grande escassez. O Conto dos Dois Irmãos, um texto egípcio do século 13 a.C., fala de traição entre irmãos e até de um homem justo que se torna poderoso no Egito. Ecos culturais que lembram a história de José. Escavações em cidades do delta do Nilo encontraram enormes silos de grãos da antiguidade, coerentes com o plano de José de armazenar alimento durante os anos de fartura. Gênesis capítulo 41, versículos 48 a 49. Interpretação profética. Para a visão cristã, esses registros são mais do que coincidência. Eles mostram que a Bíblia não é mito, mas história inserida em contextos reais. A Bíblia reforça que José foi colocado no Egito para preservar a vida, exatamente em um tempo de crise geológica e climática que atingiu todas as nações. José como escravo e governador expandido. E os homens, mercadores midianitas, venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda.
Gênesis capítulo 37, versículo 36. A Bíblia relata que José foi vendido como escravo no Egito, um costume comum naquela época. O comércio de escravos era uma atividade intensa no mundo antigo, especialmente com povos semitas que vinham de Canaã. Escravos semitas no Egito. Diversos textos egípcios confirmam que semitas eram levados como servos para o Egito. Em tumbas de oficiais egípcios, como a de Khnum-Hotep II em Beni Hassan, 1900 a.C., há pinturas retratando a chegada de grupos semitas vestidos com túnicas coloridas, trazendo mercadorias. Essas representações são extremamente próximas da descrição bíblica de José com sua túnica especial. Gênesis capítulo 37, versículo 3. A cidade de Avaris, Tel el-Daba. Escavações conduzidas pelo arqueólogo austríaco Manfred Bietak descobriram uma cidade no delta do Nilo, chamada Avaris. Essa cidade foi habitada por povos do Oriente Médio, principalmente semitas, no mesmo período aproximado da história de José. As casas e sepulturas ali encontradas seguem o estilo cananeu, mostrando que não eram egípcios nativos, mas estrangeiros que prosperaram naquela terra. 1. A residência e o túmulo misterioso. Em Avaris, foi descoberta uma residência palaciana maior que as demais, pertencente a um líder semita. Nos arredores, havia um túmulo monumental, com uma estátua incomum. Pele pintada em amarelo claro, indicando um estrangeiro. Cabelo avermelhado, vestimenta com manto multicolorido. O mais intrigante é que o túmulo estava vazio. O corpo foi removido em algum momento da antiguidade. Isso lembra a promessa bíblica. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Gênesis capítulo 50, versículo 25. Muitos pesquisadores cristãos veem nesse achado uma possível ligação com José, já que os ossos dele foram realmente levados para Canaã. Josué capítulo 24, versículo 32. Ascensão ao governo. A Bíblia relata que José se tornou vizir, primeiro-ministro do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 41 a 43. A estrutura política egípcia tinha exatamente esse cargo, um oficial que governava toda a administração em nome do faraó. Os arqueólogos encontraram registros de estrangeiros ocupando altos cargos administrativos, algo raro, mas possível em tempos de crise. Um exemplo é o semita Aperel, que foi vizir do Egito no século XIV a.C., mostrando que estrangeiros podiam sim alcançar posições de destaque. Perspectiva profética. A vida de José como escravo e prisioneiro foi uma preparação para a honra maior que depois o aguardava. Os sofrimentos e provas foram os instrumentos divinos para preparar seu caráter para o alto cargo. Na visão cristã, a ascensão de José ao governo simboliza a vitória de Cristo, que após ser rejeitado e humilhado, foi exaltado sobre todo o universo. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. O sonho e a administração do Egito, expandido. E levantou o faraó José sobre toda a terra do Egito. Gênesis, capítulo 41, versículo 43. A Bíblia narra que, ao interpretar os sonhos do faraó, José foi colocado como vizir, o segundo homem mais poderoso do Egito. O plano era simples, mas genial: armazenar grãos nos anos de fartura para sobreviver nos anos de fome. Gênesis capítulo 41, versículo 48 e 49. Os sonhos e a prática administrativa. Os sonhos de 7 vacas gordas e 7 magras, e de 7 espigas cheias e 7 mirradas, Gênesis capítulo 41, versículos 17 a 32, refletem perfeitamente a dependência agrícola do Nilo. Essa interpretação não era comum na cultura egípcia. A Bíblia mostra José como alguém inspirado por Deus para compreender realidades que escapavam aos magos e sábios da época. O papiro de Ipuer e tempos de fome. O papiro de Ipuer, também chamado Admoestações de Ipuer, descreve um Egito assolado por seca, fome e caos social.
O grão pereceu em todos os lugares, os armazéns estão vazios e os oficiais estão desolados. Embora o papiro não cite José, ele confirma que crises de fome de grande escala realmente aconteceram, sustentando o cenário bíblico. Os silos de grãos no Egito. Arqueólogos descobriram estruturas enormes de armazenamento de grãos, datadas de períodos anteriores ao Novo Império. Em Medinet Habu e em outras cidades, existem representações de celeiros circulares usados para guardar trigo. Na própria região de Avares e em Faium, foram encontrados restos de silos gigantes. Esses achados são coerentes com o relato. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Gênesis capítulo 41, versículo 48. Detalhes administrativos e autenticidade do relato. Historiadores como Kenneth Kitchen, um dos maiores egiptólogos que defende a plausibilidade histórica da Bíblia, afirmam que a narrativa de José traz detalhes precisos da administração egípcia. A figura do vizir existia e controlava a agricultura, tesouro e justiça. A prática de cobrar parte da produção para o faraó está documentada. O estilo de selo usado para marcar armazéns aparece em documentos antigos. Donald Radford, embora crítico da historicidade literal, reconhece que a narrativa preserva informações autênticas do Egito Antigo, o que seria improvável se fosse apenas uma invenção tardia. 1. A dimensão espiritual e profética. A previsão e sabedoria de José salvaram não somente o Egito, mas muitas outras terras, de perecer na fome. Para a visão cristã, esse evento mostra como Deus pode usar uma vida fiel para abençoar nações inteiras. José é visto como um tipo de Cristo. Assim como José ofereceu pão para salvar o povo, Jesus oferece o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35, para salvar o mundo. A vida de José ilustra a vida de Cristo. Foi vendido por seus irmãos, levado como escravo, injustamente acusado e lançado no cárcere. Assim também Cristo foi vendido, traído, condenado injustamente e rejeitado. Mas como José foi exaltado sobre o Egito, Cristo foi exaltado sobre todo o universo. Segundo a Bíblia, Deus usou a vida de José para mostrar que mesmo em meio às piores provações, a fidelidade é recompensada. Pessoas próximas e descobertas. Expandido. E os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, na parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor. Josué capítulo 24, versículo 32. Os irmãos de José, patriarcas das tribos de Israel. José tinha 11 irmãos, filhos de Jacó, que se tornaram os pais das 12 tribos de Israel. Gênesis 49. Mesmo tendo vendido José como escravo, foram transformados por Deus ao longo da história. O reencontro no Egito, Gênesis capítulo 45, versículos 4 e 5, não apenas restaurou a família, mas também deu início à preservação do povo que seria libertado por Moisés séculos depois. Assim, a história de José não é isolada. Ela conecta a trajetória pessoal de um homem fiel com o plano divino para uma nação inteira. A promessa sobre os ossos de José. Antes de morrer, José fez seus irmãos jurarem que seus ossos não permaneceriam no Egito. Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Gênesis capítulo 50, versículo 25. Essa promessa foi lembrada séculos depois por Moisés. Êxodo capítulo 13, versículo 19, mostrando a fé de José na libertação futura. Shechem, Siquém, local de sepultamento. Segundo Josué capítulo 24, versículo 32, os ossos de José foram sepultados em Siquém, atual Nablus, na Cisjordânia. Esse local se tornou tradicionalmente venerado por judeus, samaritanos, cristãos e até muçulmanos como o túmulo de José. O túmulo é simples, mas sua memória atravessa milênios, mostrando a força da tradição ligada a ele. Descobertas arqueológicas em Siquém.
Escavações realizadas em Siquém mostram que o local foi ocupado continuamente desde a Idade do Bronze, época correspondente a José. O sítio arqueológico revela muros fortificados e estruturas que confirmam a importância da cidade já nos tempos patriarcais. Embora o túmulo de José em si seja um local mais simbólico e religioso do que arqueológico, foi reconstruído várias vezes, a própria tradição ininterrupta dá forte credibilidade histórica. Perspectiva profética e espiritual. Os ossos de José, levados de Siquém a Canaã, foram um testemunho do cuidado constante de Deus para com Israel. Para a visão cristã, o sepultamento dos ossos de José não foi um detalhe menor. Ele representou a fé na promessa da terra e a certeza de que Deus cumpriria seu plano. Assim como José esperou pela redenção futura, o povo de Deus hoje espera a redenção final em Cristo. José não é apenas uma figura do passado. Sua história mostra que Deus transforma o mal em bem. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Na arqueologia, encontramos rastros que confirmam a plausibilidade histórica de sua vida. Na profecia, enxergamos em José o reflexo de Cristo. E na fé, aprendemos que Deus conduz cada detalhe da nossa vida para um propósito maior. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever-se no canal, deixar aquele like maroto para fortalecer e compartilhar essa mensagem. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Um forte abraço do canal Mistérios da Bíblia e até o próximo vídeo. Shalom!